Este podcast é uma realização O Historiante. Olá, historiantes, bem-vindos mais uma vez ao podcast, o seu podcast sobre as ciências humanas, é o podcast do Historiante, toda semana aqui propondo debates e reflexões sobre vários assuntos interessantes, bacanas. Eu sou o professor Pablo Magalhães, na minha frente está o senhor Cleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? A senhora Lídia Verônica. Olá. E a Jaiane Rodrigues. E aí, gente? Depois de 20 anos ela está de volta. Que vergonha. Pelo menos aqui, né? Nas arretadas vocês escutam Jaiane à vontade. Bom, estamos aqui para refletir e analisar sobre mais um tema proposto lá nas nossas mídias sociais, que Kleber vai me ajudar aqui rapidamente a observar, que eu não lembro, mas eu acho que é a literatura... E seu papel na formação cultural. A literatura e seu papel na formação cultural é o tema que nós vamos abordar hoje, depois de uma semana bem conturbada aí em nosso país, politicamente, socialmente, culturalmente e por aí vai, né? Eu vou começar aqui fazendo a leitura de uma matéria para inaugurar as nossas reflexões. Foi publicada na Folha de São Paulo, assinada pelo Paulo Saldanha, Ricardo Della Coletta. A Secretaria de Educação de Rondônia distribuiu nesta quinta-feira, dia 6, um memorando e uma lista de livros para serem recolhidos das escolas por conterem o que foi definido como conteúdos inadequados, entre aspas, a crianças e adolescentes. A pasta voltou atrás após questionamentos à medida. A lista das obras censuradas inclui 43 títulos. São livros de autores consagrados como Caio Fernando Abreu, Carlos Heitor Cone, Euclides da Cunha, Ferreira Goulart, Nelson Rodrigues e Rubem Fonseca. Também fazem parte o livro O Castelo, de Franz Kafka, Macunaíma, de Mário de Andrade e Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, as duas últimas obras recorrentes exigidas em vestibulares. A relação traz ainda uma observação: todos os livros do Rubem Alves devem ser recolhidos. Morto em 2014, Rubem Alves escrevia sobre educação e questionava o formato tradicional da escola. Questionado, Swami Vivekananda, secretário de Educação do Estado, afirmou inicialmente que se tratava de fake news. Após ser confrontado com a imagem desse processo no sistema de pasta, disse que não estava na secretaria ao longo da semana e que não tinha conhecimento da medida. Segundo ele, não haverá recolhimento de pastas. Bolsonaro e aliados insistem em dizer que há doutrinação nas escolas e nos livros didáticos e paradidáticos. No início do ano, o presidente afirmou que os livros escolares têm muita coisa escrita e que é preciso suavizar. A reportagem confirmou que o memorando e a relação de livros de Rondônia são oficiais. Os documentos foram encaminhados a coordenadores regionais de educação do Estado e o processo ainda consta no sistema de processos da Secretaria. Imagens dessa lista passaram a ser divulgadas pela internet e a Secretaria tornou o processo secreto às 2h11 da tarde dessa quinta-feira, conforme o registro do sistema. No meio da tarde, a Coordenação Regional de Educação da pasta encaminhou uma nova mensagem para os coordenadores abortando o recolhimento dos livros. Não é segredo para ninguém que Bolsonaro foi eleito com a ideia de fazer uma cruzada contra aquilo que o seu guru Olavo de Carvalho chama de doutrinação e de marxismo cultural, seja lá o que isso signifique para você que está nos ouvindo. O que é fato é que essa cruzada está ligada também a um anti-intelectualismo pesadíssimo. Anti-intelectualismo esse baseado numa grande burrice. Ou você duvida que Memórias Póstumas de Brás Cubas foi proibido por ter Cuba no nome. Com certeza. Ou você... De Cubas. Ou você acha que Rubem Alves ele foi proibido por outro motivo que não seja sua crítica ao modelo tradicional de ensino, coisa que Bolsonaro e sua classe defendem pesadamente, que é a ideia da militarização do ensino, né? Então a gente está diante aí de uma caça às bruxas, um index que lembra muito os index que foram publicados pela Igreja Medieval, pela Inquisição, os index que foram publicados pelo Partido Nazista, aí o irmãozinho do bolsonarismo, que ele não quer assumir, mas depois daquilo que o Alvin fez, com aquele pronunciamento à la Goebbels, ficou muito difícil de esconder esse nazismo do bolsonarismo. Vocês historiadores aí, vocês podem confirmar isso ou não, mas eu li que no governo militar, no regime militar, teve
teve uma proibição do ensino do movimento cubismo nas escolas por conta do termo cubismo. Cuba. Eles relacionavam a Cuba. Assim, Pablo Picasso ficou arrasado, né? Ele ficou arrasadíssimo, né? Porque o cubismo foi proibido no Brasil, né? O movimento cubismo. E, enfim, assim... E cubismo, né? O movimento cubismo é arte, né? Não tem nada a ver com Cuba, por favor, você que está ouvindo, você é adolescente aí que talvez não tenha tido acesso ao movimento cubismo, dá uma lida lá na internet. Se foi proibido na sua escola, por alguma razão, por algum marxismo cultural, por favor, vá atrás. Faz parte, né, da história da arte, enfim. É importante, né? Conhecimento. Mas é engraçado, esse governo ele ataca diretamente a arte, né, e o conhecimento. O guru é Olavo de Carvalho, né? Uma pessoa completamente incapaz de ser professor, no entanto, é como ele é chamado, né? E ele tem livros e, enfim, ele tem uma legião de... Eu não vou nem dizer... de seguidores, porque eu não consigo conceber a ideia de que pessoas lúcidas, pessoas que leem, pessoas intelectuais acreditam e assistem aulas de Olavo de Carvalho. Um cara que prega que a Terra é plana com um globo do mundo nas costas dele. Assim, é um absurdo, ele se contradiz. Enfim, uma pessoa nojenta. Desculpa aí, você que é fã de Olavo de Carvalho. Mas é inconcebível a ideia de que esse homem possa ser chamado de professor. Mas esse governo, ele ataca diretamente a arte e o conhecimento. Eles já estão sucateando as universidades. O Enem foi destruído esse ano. O Enem foi... Meu Deus, eu não sei nem descrever o que Weintraub fez com esse Enem desse ano. O tanto de vidas que ele destruiu na irresponsabilidade de tentar inferiorizar o sistema do Enem. Enfim. E essa censura é algo antigo, né? Nós já vimos isso na história. O governo Hitler também destruiu toda a literatura da época para justamente não só emburrecer a população, né? Mas como impedir de que as próximas gerações pudessem ter acesso a informações relevantes, né? E a entender as atrocidades que aquele governo tinha feito. E é o que está acontecendo também, né? No nosso país, o fascismo ele tem corrido de uma forma bem suave, bem camuflada, e alguns governadores, né, apoiadores de Bolsonaro, têm institucionalizado o fascismo até mesmo no modelo de escola militar, né, que eles têm adotado em alguns estados. E a literatura é, com certeza, um dos maiores alvos, né, desse governo. Como o próprio presidente diz, tem muita coisa escrita, né? Ou seja, faz as pessoas questionarem, pensarem demais. Enfim, o fascismo está às portas e a literatura é o alvo. A arte é o alvo, né? Porque a literatura, querendo ou não, é a expressão da alma artística, né? Quando falamos de literatura, a literatura e a formação da formação cultural de uma sociedade, a literatura ela tem como papel importante na contribuição na formação tanto educacional como também na formação cognitiva dos alunos e também numa formação linguística das pessoas que têm acesso a livros, que fazem a leitura de livros, que têm esse hábito de ler. A partir do momento em que se tenta inibir o acesso de pessoas a livros, ao conhecimento, você tenta automaticamente inibir a pessoa a ter acesso ao conhecimento.
muitos desses livros não fazem ataques ao governo, logicamente. São partes da literatura brasileira, por exemplo, Machado de Assis. Mas a partir do momento em que você tem um instrumento que pode educar as pessoas, pode incentivar as pessoas a terem acesso a outros tipos de saber, isso aí já se torna uma arma contra este governo. E por isso se tenta inibir as pessoas a terem acesso à leitura. E a verdade vos libertará, né? E muitas vezes essas questões da literatura e da formação social acabam esbarrando na diferença entre a literatura culta e a literatura de massa. Quando falamos de literatura de massa, a gente sempre lembra ali da indústria cultural, Theodor Adorno, Escola de Frankfurt. E a literatura de massa, ela também vai se engendrar dentro desse sistema de uma indústria cultural, já que, segundo Muniz Sodré, a literatura culta, ela implicaria uma interferência pessoal do escritor, tanto numa técnica romancesca mais corrente, quanto numa utilização de uma linguagem mais culta, uma forma de escrita que vai enriquecer uma literatura nacional ou aquela língua nacional. Já numa literatura de massa, o que vai importar são os conteúdos de fábulas, intrigas, aquela estrutura de princípio, tensão, clímax, um desfecho que é apoteótico, ou seja, há uma literatura que muitas vezes não vai enriquecer a pessoa que está lendo aquele livro, mas vai manter ele preso àquela literatura. E isso também pode ser utilizado dentro desse papel de uma formação cultural de um país, a partir do momento em que um escritor, que é o escritor presidencial, ele faz parte dessa literatura de massa, a partir do momento em que ele foge, muitas vezes, de levar um conhecimento para as pessoas e passa a atacar outras pessoas. Isso gera um clímax da pessoa em ler aquele livro só para saber do ataque. O momento em que esse escritor, que vocês já devem saber, é Olavo de Carvalho, ele vai atacar determinada pessoa, ele vai se sentir superior a outra pessoa. A pessoa vai ler aquele livro e vai ficar preso a esse clímax da agressão, da refutação, das teorias milaborantes para refutar Newton, para se dizer que é o grande filósofo desse momento, do período. Ou seja, isso mantém a pessoa presa àquilo ali, e a pessoa muitas vezes não vai em busca de outros conhecimentos, vai ficar preso naquela literatura como uma espécie de literatura de massa, uma parte dessa indústria cultural que vai fazer com que as pessoas não pensem, não reflitam, apenas sigam o que está escrito naquele livro, naquele artigo, naquele jornal. E isso é algo que é muito ruim para a formação cultural de um país, porque as pessoas eles não vão buscar outras formas de literatura, outras formas de conhecimento. Acabam ficando presas a um único escritor, a um único gênero que muitas vezes está repassando desinformação e usando os seus livros para agredir e para criar um clima nocivo dentro desse meio literário. Eu esqueci completamente, mas eu tinha colocado aqui nos meus pontos para poder falar. Eu me empolguei um pouco aqui em criticar o Olavo de Carvalho. Mas algo que me deixou super indignada foi a escolha da Flip de 2020. A gente tem escritoras brasileiras maravilhosas para serem homenageadas. Inclusive a Hilda Hilst foi, né, um ano. E eu acho que outras escritoras deveriam receber esse prestígio de ser homenageado pela Flip, especialmente a Maria de Jesus, que foi uma mulher que morreu no anonimato, né? Assim, ela tinha seus trabalhos divulgados, mas ela não teve a visibilidade que ela tem hoje, depois de morta.
Então, eu acho que seria uma reparação histórica que a Flip poderia estar trazendo agora nesse ano de 2020. Seria uma homenagem a essa escritora maravilhosa. No entanto, eles escolheram Elizabeth Bishop, que é uma americana Sim, e a é esposa fascista. A ex-mulher de Carmen, o nome dela? Que era aliada de... Nossa, tem até um livro sobre as tinha duas. Uma amiga, né? Companheira, eu fui a companheira Isso. dela em vida, né? Inclusive ela veio morar no Brasil por causa dela. Sim, meu Deus, de qual Só nome que dela? Elizabeth Bishop, ela escrevia cartas, inclusive essas cartas foram traduzidas e impressas como trabalhos de obras dela, né? Elogiando o golpe militar. Inclusive, Nossa, ela eu vou fala olhar agora o em nome. 56, eu acho, está acontecendo um movimento rápido e bonito no Brasil, que seria o golpe militar. Ela estava ali, Goulart, né? 56? 56. Quem é o presidente de 56? Não é João Goulart, não. Lota de Macedo Soares, é a companheira dela. 56, acho que ainda é Juscelino Kubitschek. Vocês se lembram quem era o governador do Rio nessa época? Quando foi, João Goulart? Na década de 50? Sim. Possivelmente fosse Carlos Lacerda. Pronto, ela era a companheira dela, Lota Macedo Soares, era do governo dele. Então, quando eu li sobre a história dela, eu achei que tinha algo estranho, realmente, Sim, ela sim. ter vindo se mudar por conta dessa amiga. Mas, se eu não me engano, ela era casada. E eu não tenho certeza, mas enfim. Ela veio morar no Brasil por conta desse amazeio aí dela, com essa moça. E aí... Mas, enfim, ela era uma apoiadora do governo militar. E aí, esse ano, a Flip vai e me escolhe ela. Tendo Conceição Evaristo. Que nem pelo brasileira amor de Deus. nem brasileira é. E eu nem gostava do Brasil, ela detestava o Brasil. E assim, na verdade, ela criticava Detestava. bastante os brasileiros. Mas ela ficou mesmo por causa dessa amiga dela, né? Dessa companheira, como você falou, a companheira. Enfim, eu achei uma gafe, assim, sem não fim. sabia, É ridículo uma coisa mesmo. assim que não dá pra entender, não dá nem pra passar um paninho pra Flip com essa escolha. Com o fascismo aí às portas, como eu já falei. Com toda essa repressão da arte, do cinema e agora, né, a gente vendo explicitamente da literatura. Com a educação aí sendo sucateada, né? A Flip, em vez de resistir, né, trazer uma mulher fosse uma representatividade mais cultural, mais brasileira, mais povão, né? Uma mulher negra e que retratava a história da favela, do povo pobre, enfim. Eu acho que a Flip errou feio, errou rude ao escolher Elizabeth Bishop. Uma pessoa que não representa o brasileiro nem antes, nem naquela época, nem hoje, né? Então, eu tô frustradíssima. Meu sonho era ir participar de uma Flip. E hoje em dia, agora, né? Depois dessa escolha, eu caio no meu conceito. Eu não tenho mais essa como eu posso dizer, essa fantasia sobre a Flip. Sim, e quando eu vejo esse negligenciamento, esse apagamento da literatura, principalmente brasileira, eu penso nos primeiros passos que o governo deu na questão da educação básica mesmo, ali quando a gente aprende a ler, que eles dividiram, né? Estão proibindo o método construtivista, que é o quê? A professora vai ler, né, primeiro para os alunos, eles vão pensar primeiro na história para depois entender o que eles chamam de método fônico, acho que, salvo engano, é método fônico. E eles acham que o método construtivista, que é isso do pensar na história, do pensar crítico, é de esquerda. Então eles já proibiram na maioria das escolas também. No Ceará, esse método ainda existe, quer dizer, ainda é dado nas escolas, que é uma das melhores escolas do país, inclusive, né, considerado, e da educação básica pública. E é realmente o exercício do pensar crítico para as crianças. Então, acho que se isso já vem sendo negligenciado nas escolas públicas, toda literatura brasileira clássica, né? Literatura clássica, a gente não tem para onde correr. É apagamento histórico, é apagamento da memória, para a gente realmente não pensar no passado, não saber do passado.
enfim. Macunaíma, né? Poxa vida. O método É muito louco. fônico é o método da ditadura militar, do Ivo Sim, Viúva. eles acham que aquele é o cartilha, certo, o Porque técnico, que eles não, quando- não precisam de mais nada. O Hugo, como é que é? Quando Paulo Freire ele começou a construir o método dele, a ditadura, além de repreender o método freiriano, ela propôs um outro método que era o método fônico. O método fônico nada mais é do que apresentar as sílabas Hugo dentro de Viúva. frases que sejam repetitivas para que o aluno ele fixe, que é totalmente oposto do Paulo Freire. Paulo Freire queria fazer com que o cara aprendesse mediante acordo a com a utilização realidade da realidade dele, utilizando-se palavras e frases ligadas ao seu cotidiano e mais. Que é um método adotado Propondo- e ovacionado mundialmente, né? Sim. Propondo que ele aprendesse ligado a um processo de luta, de melhoria de condição. Por exemplo, ele aprender o letramento, aprender a falar, aprender a construir as frases, mas, por exemplo, falando com termos como revolução, luta, direitos e por aí vai. Aí eles começaram a criticar, né? Por incrível que pareça, anos e anos depois a gente está de novo diante dessa realidade. Pessoas criticando um método de conscientização através do letramento e impondo o tal do Ivo viu a uva de novo, né? É um retrocesso terrível. Sim. A gente vai assistir a construção de uma geração que aí eu não sei se isso vai perdurar. Eu não sei se esse cara vai ficar lá por mais 4 anos, e alguém vai chegar lá, o Moro vai chegar lá, e vai ficar mais 8 anos, eu não sei como é que vai ser. Mas se ficar, por exemplo, por 20 anos, a gente vai ter a construção de uma geração baseada nisso, né? A Sim. reprodução da ignorância, na verdade. Sim. E esse rechaçamento social, né, se aplica a tudo. Escritor, homem, né, mulher, acho que principalmente mulher, no momento que a mulher, escritoras, né, mulheres, estão conseguindo avançar no mercado editorial. Que antes a gente tinha que se preparar, se adaptar ao mercado editorial. Hoje não. Eu acredito que seja o contrário. O mercado editorial tem que se acompanhar. adaptar às escritoras, né? Enfim. Janila tá aí, né? Sim, a literatura negra, incrível. Acho que esse ano passado, né, 2019, eu nunca vi tanto livros assim tendo visibilidade como no ano passado. Também achei. Enfim, Muitos no momento livros que eles feministas fazem sendo isso, publicados. sim. O Boitatá não conta, né? Que eles são comunistas de coração, mas as outras editoras é de se estranhar, né? Que tenham divulgado tanto, feito, né? Na verdade, as edições de livros feministas. E é nesse momento que a gente conhece, né, as lutas, por que a gente pode votar hoje, coisas até Exatamente. que são ignoradas totalmente, que são, digamos, o básico que você deve o saber. que me chamou a atenção nas leituras da Angela Davis, que eu tive acesso recentemente, é quão antigo é o conteúdo que ela publica. Quão antigo é a literatura feminista, né? E hoje, a gente tá tendo acesso só hoje. Depois de adulta, depois de velha, né? Eu tô Sim. tendo acesso a isso de uma forma mais, como eu posso dizer, mais leve, mais tranquila. Não é tabu, né? Ler essa mulher, no caso, né? A Angela Davis. E aí, um livro que eu tô lendo dela que é antigaço, o conteúdo dela vem sido atualizado, porque é antiga a luta dela, né? E às vezes a gente tem pouco acesso justamente por conta desse estranhamento literário, né? Que a nossa história pode ter causado pra gente, né? Sim. Esse preconceito Acho de que foi ler até você, Lil, assuntos que comentou um dia comunistas. em um podcast que Angela Davis veio pra cá e alguém fez uma pergunta pra ela, ela disse: não precisa procurar nada fora daqui. O Brasil já tem simplesmente tudo. Nós temos, enfim, nós fazemos muito aqui. Ela fez Não uma precisa. crítica, né? De Sim, que sim. nós líamos sobre feminismo estrangeiro, né? E não Sim, dava valor sim. ao nosso. Mas, enfim, é uma síndrome de vira-lata, Sim, querendo sim, ou não. sim. Mas o que eu quero dizer, assim, é essa resistência em ler essas temáticas. Talvez tenha sido... a gente tenha tido, né? No nosso desenvolvimento por conta justamente desse contexto histórico da literatura, de ser vetado determinados assuntos porque tratam de comunismo, né? Ela fala muito sobre socialismo e comunismo nos livros dela, né? Porque ela é Sim. comunista, né? Ela é comunista.
no início de 2020. Marxista. Ela é marxista, isso. E aí, enfim, eu acho que por causa da nossa história, né? Sim. Às vezes, hoje, porque eu sou adulta e eu posso escolher o que eu quero ler, mas, enfim, o que eu quero dizer porque tão tardiamente a gente tem acesso a essa literatura. Isso, inclusive foi em 2020 só que eu fui ler Úrsula, que é um livro escrito é considerado, né, o primeiro livro escrito por uma mulher negra no Brasil. É o primeiro. É o primeiro, né? Primeiro? É o primeiro. Publicado, inclusive. Nordestina, inclusive, do Vou até dar uma Maranhão. notada aqui. E ele tem um viés, assim, um pouco romantizado. Não romantizado, né, pelo que eu li. Ele pega uma ideia romântica, né, ali de um casal e tal, mas com essa crítica à questão escravocrata no Brasil. E que antes autores homens não tinham, sempre era o escravo bonzinho e tal, e tinha aquela história de que o homem branco salvava o herói, seria o herói, enfim. Enfim, e foi só em 2020 que eu consegui ler isso. É porque ela também é filha do tempo dela, né? Porque Sim. ela escreve na década de 1860. 1860 a gente está passando por um processo de transição do romantismo brasileiro que está começando a ter influências do realismo. A gente está começando a ter, por exemplo, um Machado de Assis, um pouco mais crítico. Mas e a gente tal. tem Machado de Assis nas E escolas. aí a gente vai ter um... Não, eu tô falando da posição dela em relação à história romântica. Não, mas eu acho Ela que ela ainda consegue faz avançar parte- muito em relação aos autores. Ela faz parte desse processo de transição. Ela está no processo de transição entre, por exemplo, Machado escreve em 1860, na década de 1860, A Mão e a Luva. A Mão e a Luva, ele é escrito em um estilo romântico, é o estilo romântico clássico do século XIX, muitas emoções, aquela coisa. Só que em A Mão e a Luva, a mocinha não fica com o rapazinho. A mocinha escolhe ficar com o rapazão ricão, que vai, que tem grana, né, e que pode sustentá-la. Então, ela faz parte desse processo de transição, mas obviamente ela é uma escritora brasileira, mulher, que Foi pioneira. não se tem notícia, as pessoas não reproduzem a obra dela, a coisa dela. Agora o que eu queria perguntar para vocês é o seguinte: diante desse quadro, né, a proibição de determinadas leituras, e aí a gente tem Macunaíma, Memórias Póstumas de Brás Cubas, uma carrada de livros fundamentais. Como é que vocês enxergam a literatura dentro da cultura brasileira? O que nós temos de literatura dentro da cultura brasileira? E que tipo de impacto essa proibição pode causar na nossa sociedade? Primeiro passo, acho que é uma sociedade sem memória. Acho que a gente vai se tornar um bando de zumbi aí solto nesse mundo e reproduzindo crimes do passado, inclusive. Porque eu acho que se a gente não lê literatura... E também acho que a humanização, se ainda existe um pouco aqui, não vai existir mais. Eu acredito que a literatura faz a gente se aproximar mais do mundo real, das pessoas, enfim, dá humanização, né? Ela humaniza as pessoas, enfim, qualquer tipo de pessoa que seja. A literatura, acho que ela é capaz disso, de humanizar as pessoas. Então, eu acho que se a gente não lê literatura, não tem como a gente ser próximo desse mundo, do mundo real, não, das realidades que nós temos, enfim, se tem acesso ou não. Um dos livros que eu li na minha adolescência, assim, que me fez conhecer uma outra realidade e que me chamou muita atenção na época e me fez ler outras literaturas foi A Rota 66, que é de Caco Barcelos. E ele conta a história dele. Não sei se vocês conhecem a história de Caco Barcelos. Ele cresceu, né? Ele de Curitiba. Ele conta ali histórias do regime militar, né? Nas favelas, como é que acontecia e tudo mais. E era uma realidade muito distante da minha adolescente, né? E aí eu passei a conhecer uma nova realidade. E aí em seguida eu li Carandiru também, ou seja, uma realidade completamente diferente da minha. E ao longo da minha vida eu fui lendo muitas outras histórias. E agora adulta eu li a Quarto de Despejo. Muito bom. E embora eu já tenha tido contato na literatura e até mesmo na vivência assim, de estágio de trabalho no direito, eu tive outra visão de mundo, né, de outra realidade, de outro tempo, que faz parte da minha história, porque querendo ou não, a história do Brasil é a minha história, né? Enfim. E aí
eu conheci uma realidade completamente diferente. E eu já olho para aquela época, nesse período histórico do Brasil, com outro olhar. Não só com o olhar dos políticos que a gente aprende na escola, né? Dos presidentes, dos políticos, como foi a fome no Brasil naquela época, que dá uma pincelada nos livros de história. E daí, no livro dela, eu posso entender de uma forma mais complexa e como foi construída as favelas a partir dessa realidade da fome no Brasil, daquela época. E perceber que até hoje isso acompanha, né? Como, enfim, depois dela, outras literaturas que eu vi, e é a mesma coisa. E ano seguinte, outra literatura, a mesma visão de favela, né? Dos mesmos perrengues e tudo mais. E hoje também, o preconceito, né? A perseguição contra o negro, contra o pobre, enfim, todos a classe... A situação de vulnerabilidade, né? A sociedade periférica. Sim. Eu acho que meu despertar com a literatura veio com Eliane Brum. Eu acho que eu tive contato com a literatura muito tarde, acho que quase entrando na faculdade. E o que realmente me deu um choque de realidade foi como ela falava e o que ela falava das pessoas. Então, hoje o que me assusta muito, muito, muito quando eu vejo esse apagamento da literatura é o que eu disse um pouquinho antes, é esse processo realmente de desumanização. E acho que a nossa sociedade está ferrada se isso vier a acontecer totalmente, porque já está acontecendo, né? Sim. Outro livro que chamou a atenção na adolescência também, que era paradidático, inclusive, é o Cortiço. Que eu lembro que a gente lia em sala de aula o Cortiço e parecia uma realidade realmente fictícia. E até o momento que a nossa professora falou, gente, isso é real, isso acontecia mesmo. E o que ele está retratando aqui do Cortiço são histórias, mas esses acontecimentos do cotidiano deles é uma realidade. Ou seja, né, eu estava entrando em contato ali com uma realidade muito distante da minha, né, que chegava a ser fictícia, enfim. A literatura, ela conta história, né, e ela ensina a gente realidades que não nos alcança, tanto hoje quanto no passado, enfim. E a gente pode refletir, né, sobre o que da história ainda persiste, né, o que da história ainda continua, né, e as vítimas da sociedade, querendo ou não, desse sistema que... Eu perdi a palavra. Eu acho que é apocalíptico, nem a palavra saiu certa. O que a gente está vivendo, literalmente. Só respondendo rapidinho aqui a questão de Pablo, acho que a questão da literatura dentro de uma sociedade, dentro dessa formação cultural, é algo importante, pois a literatura, toda forma de se expressar de uma sociedade, ela vai ser importante para aquele povo. Temos como exemplo Os Sertões, de Euclides da Cunha. Ele vai ter toda, digamos, aquela influência daquele período em que existia a eugenia, toda aquela questão de uma diferença de raças dentro da raça humana, uma raça superior à outra, mas ele vai dar a descrição de um conflito que ocorreu no interior da Bahia. E isso vai se tornar como parte integrante da literatura brasileira e como parte da história do Brasil. A exemplo disso, nós temos, por exemplo, o Contestado, que também foi uma revolta popular, mas não teve essa abrangência de conhecimento porque não teve uma literatura, uma pessoa que escreveu sobre ela e conseguiu esse alcance tão grande. Aqui no Nordeste vamos ter outros conflitos, como por exemplo, Pau de Colher, Caldeirão do Beato Lourenço, e todos eles também são desconhecidos do grande público porque não tem grandes literaturas, grandes livros, livros de história que vão abranger e conseguiram influenciar grandes massas. E isso faz com que esses eventos sejam esquecidos pelo povo, pela população. E uma das partes
que vai ser importante da literatura é isso, fazer com que a história das pessoas desconhecidas sejam conhecidas pelo grande público. Isso é que é uma parte importante da literatura. E também tem outra coisa. A gente estava aqui conversando sobre documentários, né? E sobre o documentário que ganhou o Oscar. Literatura, ela é uma coisa que sai de dentro de você, que está assemelhado à poesia, que é a sua representação, o seu sofrimento, o seu olhar sobre determinada realidade, não retratando aquela realidade tal qual ela aconteceu, mas passando para quem está lendo o que você sente, porque a literatura é o seu sentimento, é o seu coração colocado em letras. Diferentemente, por exemplo, de um livro de história. O livro de história ele é uma pesquisa científica para mostrar uma realidade. A gente falou aqui sobre Democracia em Vertigem e o Indústria Americana. A Indústria Americana é um documentário de história, vamos dizer assim, documentário de sociologia. Democracia em Vertigem é uma poesia, não é um documentário, é uma poesia. Então a literatura está mais associada a essa questão da representação da realidade, mas a partir de uma perspectiva que passa pelos seus sentimentos. Você está colocando ali os seus sentimentos sobre determinado assunto. Se é realidade ou não, aí não importa. Se importasse tanto, nós não teríamos tantos estilos literários em jogo, né? Nós não teríamos o romantismo, nós não teríamos o realismo, nós não teríamos o naturalismo, que são todas perspectivas muito ligadas à emoção sobre a realidade, né? Que é o que é a literatura. Exatamente. Passando a Limpo. Mande o braço aí, meu irmão. Vamos aqui para o primeiro quadro. Não sei se já conhece. Acho que Jaiane tem muito tempo que ela participa. Acho que não. Eu vou ler duas notícias. Uma, eu vou mudar um pouquinho, viu? Vou pegar o meio de uma notícia. E eu posso, digamos, alterar alguma coisa e vocês vão dizer se é verdade ou mentira esse trecho de notícia, esse título de notícia que eu vou comentar. E vai rolar uma pontuação, quem ganhar hoje vai ganhar o quê? Quem ganhar hoje vai ganhar um tal ok de Bolsonaro. Tal ok. Vai lá. E uma arminha. Eu vou pegar o trecho de uma reportagem que saiu na Carta Capital. E esse trecho da notícia eu vou pegar aqui já no meio dessa reportagem, que vai ser um comentário sobre as bibliotecas no Brasil. Uma pesquisa divulgada recentemente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, mostra que o total de municípios brasileiros com bibliotecas públicas teve um aumento de 10% em 4 anos. O número subiu de 87,7% em 2014 para 97,7% em 2018. Rapaz, isso é mentira. Tá dizendo então que 97%. Isso é mentira, é um número muito alto. Eu também tô achando, quase. Só se for aquelas bibliotequinhas que tem só uns livrinhos didáticos e tal. A daqui mesmo até tá caindo e ninguém nem aí. Acho que... É verdade, mentira? 97%. Eu acho Quer ganhar não, tal? Acho que é mentira, é um número muito alto, você é louco. Mentira. É falso. Pessoal, tá bem, mas aqui ficou meio misturado. Mas o título da notícia é o seguinte: é uma reportagem da Carta Capital, está na cartacapital.com.br. Brasil não possui bibliotecas em número suficiente, diz manifesto da FEBAB. O Brasil não possui bibliotecas em número suficiente com serviço de qualidade para atender às demandas de informação e leitura da população. Isso aqui já no início da reportagem. No trecho em que eu comentei aqui, o trecho é o seguinte, o trecho real. Diga. Uma pesquisa divulgada recentemente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostra que o total de municípios brasileiros com bibliotecas sofreu queda de quase 10% em 4 anos. O número caiu de 97,7% em 2014 para 87,7% em 2018. O número é porcentagem aí, né? Caiu em 10%. Caramba, mais de 90% de municípios com biblioteca? Caiu para 87%. Caramba! É verdade. Aí o número caiu para 87,7%. É verdade. Aqui, continuando, só um trecho que eu achei um trecho importante.
Por aqui existe uma biblioteca para cada 34 mil habitantes. Para se ter uma ideia, o Brasil, com 210 milhões de habitantes, tem quase o mesmo número deste tipo de equipamento, no caso bibliotecas, que a Itália, que tem 60 milhões de habitantes. O ranking é liderado pela Índia, que tem mais de 147 mil bibliotecas, seguidas pela Rússia, com 37 mil unidades. E aí vocês veem como a situação do Brasil está ficando cada vez pior. Pois nós temos vendo aí esse equipamento. A gente tá fechando, a gente tá fechando livraria, rodo, editora. Não é a música do Geraldo Azevedo? Se tá pior, vai piorar? Se tá pior, vai piorar. Vamos aqui, o próximo vai ser o título aqui da reportagem. Vamos ver aqui se vocês estão bom mesmo aqui de chute. É uma notícia que saiu no site Brasil de Fato. Brasil tem aumento nas vendas de livros políticos em 2019. Acho que é verdade. Verdade, totalmente. Agora, a qualidade... Por Não exemplo, se você sabe. colocar aí no meio os livros do Olavo de Carvalho, mas que tá comprando, acho que tá. E aí, Lídia? Verdade ou mentira? Sei lá. Tic-tac, tic-tac. Eu acho que aumentou, eu acho que é verdade. Também Aumentou Tic-tac. bastante. Eu vou um pouquinho com a Marina Beconzuto. Desde aqueles livros, o PT não sei o que, a desgraça. Não, lembra daquele Até movimento da o- educação que teve uns meses atrás? Qual? Acho que foi em junho, do movimento pela educação, que foi em todas as cidades. Teve greve Isso, em boa parte da cidade do Brasil. Aham. Esqueci do nome, tinha um nome até. Ah, não lembro não. Enfim, pois é. Aí nesse movimento na Univasf, né, Universidade Pública, tinha um pessoal, uns estudantes com stand com livros do Olavo de Carvalho. Eu, como assim, minha gente? Esse povo quer privatizar as universidades públicas e você aqui vendendo nas rapaz, universidades. Mas foi na época que tava tendo aqueles eventos na Em Univasf. defesa da educação. Sim. Isso. E ele, Mas meu aluno, teve um aluno que disse que não, eu vou lá refutá-los. Aí eu disse que não faça isso, você vai perder seu tempo. Você vai chegar ali pra palestrar pra uma galera que já tá com a cabeça feita. Aí ele foi, disse que passou a noite lá. Os colegas dele disseram, ficou até 2 da manhã brigando com os cabas nesse stand do Olavo de Carvalho. Eu adorava quando o Olavo de Carvalho era só uma comunidade do Orkut. Vocês estão bom mesmo de chute e a notícia é verdadeira mesmo. O Brasil tem aumento nas vendas de livros políticos em 2019. Em 2013 foram 10 mil livros e Eu no ano mesmo passado a média foi... mesmo complementado. Brincando. Em 2013 foram 10 mil livros e no ano passado a média foi de 30 mil livros. Pequenas editoras ganham terreno aqui Grandes na conta. negócios. E vamos de Olavo. Ah, é? Então tá. Vamos para as nossas interações aqui com É os só ouvintes. um comentário que eu não sei se vai ser relevante, é que a estante virtual foi comprada pela Magalu, né? A Magazine Luiza Ela não comprou. tinha sido comprada pela É Cultura? sério? Não. A estante virtual era da Cultura, da editora Cultura. Peraí, há muitos anos atrás, estante virtual era estante virtual. Aí a ela foi Cultura comprada pela Cultura. A Cultura entrou em processo de falência, entrou com legal. um processo de falência judicial e a Magalu comprou a estante virtual como parte desse processo em um E leilão. agora já vende eletrodomésticos lá. A intenção nas reportagens, pelo que eu vi, é que a Magalu ela vai entrar de vez dentro desse processo. Porque está tendo uma queda de vendas de livros em livrarias físicas. Sim. Mas o mercado de vendas em site ainda continua aumentando muito. Não, é. E aí, Pela facilidade e praticidade, né? Além de ter um leque maior de títulos para comprar. e aí eles viram exatamente, opa, vamos aproveitar essa oportunidade. E foi um negócio caro, se não me engano, foi 31 milhões de reais a estante virtual. Ok, vamos para as nossas interações com os nossos ouvintes. Diferente dos outros programas, esse Abriu o Instagram? É aquela. a galera se post. amarrou. E você que está nos ouvindo, você pode também participar. É só você ir nas nossas mídias sociais, no Instagram ou no Facebook e deixar seu comentário que talvez a gente possa aqui ler e debater nos programas. Jane, Flávio, nosso apoiador, mandou um áudio aqui, viu? Certo. Bom, o conceito sobre literatura ele é bastante amplo, e sendo amplo, ele não se restringe apenas aos livros ou aos grandes autores.
É possível encontrar literatura nas canções, é possível encontrar literatura em quadrinhos, em artigos de jornal, é possível encontrar literatura também nas batalhas de slam, que é batalha de rimas, e também é possível encontrar literatura nos versos do Patativa do Assaré, que foi um homem que não teve muita instrução na sua vida, mas que deixou a sua mensagem, o seu legado, e que era um homem que estava fora desse contexto cultural, que é um contexto muito restrito e muito elitista também. Sendo assim, a literatura ela nos tira desse isolamento cultural quando a gente se identifica com a mensagem que o seu autor ele transmitiu, e a gente conseguiu absorver o seu conteúdo. E a literatura ela também é capaz de quebrar essa divisão criada e imposta entre a cultura erudita e a cultura popular ou cultura para as massas. E obrigado a todos e boa gravação. Concordo plenamente. Eu acho que a gente precisa de literatura para viver. Qual é o autor, gente, que disse que a beleza salvará o mundo? A beleza salvará o mundo? Caramba, procura aí, Cleber. Acho que é do... Gente... Então eu acho que eu sigo no pensamento de que a literatura salvará o mundo. Gregory Wolfe. Sério que foi ele, mas menino? A beleza salvará o mundo. Pronto, eu acredito que eu vou aí pegar a frase dele para implantar: a literatura salvará o mundo. E realmente é isso que ele disse, essa divisão que é quebrada, né, entre cultura de massa, cultura erudita, e que existe esse debate entre literatura marginal, se realmente existe essa literatura marginal, que, por exemplo, a gente pode citar Quarto de Despejo, que foi, enfim, apagado muito por isso, né, que era uma literatura do povo, feita pelo povo. Então, eu acho que é basicamente isso. E Patativa do Assaré mesmo também, que escreve do jeito que se fala, né? E se a literatura não foi feita pelo povo, né, não será nada. Pegando aí a frase do querido Roberto Alvim. Nossa. Bom, os outros foram bem simples, então um botou traiu ou não traiu? Traiu ou não traiu Bentinho? Traiu não. Eu acho que eu acho não, eu tenho certeza, essa é a questão, a pergunta do traiu ou não traiu. Eu acho isso até legal quando trazem essa pauta para discussão no Twitter sobre traiu ou não traiu Bentinho, né? E eu acho maravilhoso porque é de uma geração, né, o conhecimento dessa história. E as novas gerações que leem isso, ou por curiosidade, ou por modinha, vai atrás de saber que história é essa. Sim. Né? Traiu ou não traiu quem? Quem foi, né, Capitu? Quem foi Bentinho? E, enfim. E é Capitu, né? Gente, já perdi o nome da... Capitu. É. Nossa. Aí, já tô perdida. Enfim, eu gostei muito dessa referência aqui do @tk_Gustavo, traiu ou não traiu, porque quem tem intimidade com literatura vai entender este comentário, né? E ele é muito, muito, muito recorrente no Twitter. Existem várias teorias de que Capitu traiu e várias teorias de que Capitu não traiu o Bentinho e que ele era neurótico. Loucão. E, enfim. Bora pra terapia. Exatamente. Outras pessoas dizendo que, né, que zeraria a prova porque não ia saber falar sobre literatura. Isso já é triste. Uma moça que botou seria massa, mas não desenvolveu muito o tema. Só elogios, né? Mas teve um jovem aqui, o @Elienai, com 2 Is no final, que começou a escrever a redação dele aqui no comentário. E eu fiquei um pouco perdida. Eu trouxe aqui pra mesa pra ver se alguém me ajudava. Porque eu fiquei um pouco perdida se ele era a favor ou não da literatura como formação, né? Então vamos lá. O Elienai, ele falou aqui: muitos ainda se questionam sobre qual a importância da literatura ou o que é a literatura. Estes questionamentos são plausíveis,
pois numa sociedade onde há poucos leitores e uma grande carência educacional, não se pode esperar que se tenha uma compreensão mais abrangente sobre o tema. Para esta última, a resposta mais recorrente e também apresentada nos livros didáticos é que a literatura é a arte da palavra. Este conceito diz respeito ao trabalho com a linguagem pelo artista literário, escritor, poeta, entre outros, criando certo efeito estético na obra literária. Porém, essa compreensão dessa arte da palavra pode ser incompreendida pelos alunos. Talvez a concebam complexa, por isso faz-se necessária uma apresentação mais cautelosa, por assim dizer, a esses jovens leitores. Ao saber também que antes de qualquer conceito sobre o que seria literatura, o aluno deve ser apresentado ao texto literário de uma forma prazerosa, sem maiores pressões. Depois de haver certa sintonia entre o leitor e o texto literário, é que se pode discutir sobre esta ou aquela denominação literária. Vamos todos comentar esse comentário? Porque eu... Não, realmente, a literatura deve ser, principalmente para pessoas que não têm o costume de ler, deve ser apresentado literaturas que, digamos, a pessoa vai ter uma maior intimidade. Uma pessoa não pode querer, por exemplo, que uma pessoa que nunca leu um livro ou só está acostumado com revistas em quadrinhos pequenas vai ler Os Miseráveis. Ou Sim. então vai ler Musashi, ou então vai ler livros de 3 mil páginas, trilogias. Ou seja, a pessoa muitas vezes vai se assustar, vai olhar assim e dizer, não vou conseguir isso. É por isso que muitas vezes o material pedagógico para escolas são adaptações. Por exemplo, alguns colégios têm adaptação dos Miseráveis, de Victor Hugo, aquele livro bem menor, porque se pegar a literatura toda pode levar uma dificuldade para o aluno. E isso faz com que esse aluno ele tenha um maior acesso a essa literatura, ele vai ganhar interesse. É a mesma coisa de literaturas que são adaptadas para quadrinhos. Aqui nesse podcast mesmo eu trouxe um HQ de Raquel de Queiroz, o 15, que é baseado no livro. E ele vem toda a ilustração, vem todo o rigor da literatura, e isso faz com que o aluno ele tenha interesse depois em, já li o HQ, então vou ler o livro. Sim, sim. Isso faz com que o aluno ele tenha essa maior proximidade. Quando ele fala da introdução para o aluno, é o seguinte: tem muita literatura que acaba sendo jogada no aluno sem ele ter passado por um processo de construção. Por exemplo, ele chega no ensino médio tendo que ler Machado de Assis, sendo que Machado de Assis ele tem uma leitura, um português que é o português do século XIX, que vai ter uma dificuldade maior. Então, talvez seja essa a preocupação dele. A literatura ela tem que ser introduzida de forma paulatina, fazendo com que esse aluno ele tenha uma apropriação e uma aproximação com essa leitura, até ele sair de um livro bem simples até chegar num livro complexo, como Memórias Póstumas de Brás Cubas ele possa entender. Talvez por isso muitos alunos eles repudiem a literatura, eles corram dela, porque dizem, eu não entendo nada, o cara escreve de um jeito que fica dando arrudeia, eu não consigo entender. Acho que é nesse sentido. Mas, assim, esses livros, né, como ele falou sobre a estética literária, né, de determinadas épocas e autores, eles são cansativos, até mesmo pra gente que já somos adultos e temos uma construção literária maior, né? São literaturas cansativas pelo fato da linguagem, né? Muitas vezes palavras que já não são nem usadas no nosso português, né? Não são mais atuais. Mas é conhecimento. Você leu Capitães de Areia na versão original. Deu um trabalhinho, né? O que eu falo é o seguinte, vamos dizer assim, o aluno ele vai ser introduzido ao Machado de Assis. Em casa, quem dos pais dele leu Machado de Assis? Nenhum. Se a gente estiver tratando de um aluno do ensino médio, nenhum. Qual vai ser a referência que ele vai ter sobre o livro? Nenhuma, porque nenhum dos pais leu.
Diferente, por exemplo, de uma família onde ele chega em casa, eita, eu vou começar a ler Machado de Assis. Eu não estou dizendo que necessariamente esse aluno que os pais leram, ele vai desenvolver um gosto. Mas ele vai ter uma maior possibilidade de compreender melhor Machado de Assis a partir de uma convivência com dois pais que leram Machado de Assis. Sabe? Então, é uma diferença, é um processo de construção. Aí quando se fala sobre essa coisa de vamos proibir porque fala de coisa que não tem... Quando se fala nisso, se fala em cortar uma boa parcela da nossa cultura brasileira e não deixar que essas crianças tenham acesso a isso, os adolescentes tenham acesso a isso. Não é nem pensar, será que eles estão entendendo? É dizer, eles vão entender mesmo? Vamos tirar logo, ou então, isso vai fazer com que eles tenham pensamentos impuros. Vamos tirar logo, não vai poder participar do programa Eu Escolhi Esperar da Damares Alves, né? Que é o que ela quer implantar aí. Os jovens não podem... Melhor método contraceptivo, não transar. Enfim... Eu acho que seja nesse sentido. Exatamente, o aluno ele tem que ter aquela adaptação também à situação daquele momento. Mas o que eu queria defender é que a questão do que em algum momento eu talvez tenha entendido errado. Ele quis se expressar que de ter cautela do que era apresentado aos novos leitores e tudo mais. Mas eu não entendi. Eu entendi que ele estava falando sobre os períodos estéticos, né, da literatura. E é isso que eu tô falando. Até pra gente, às vezes, se torna cansativo. Mas a gente precisa ser apresentado. A gente precisa conhecer. Faz parte da história, né? Eu acho que é necessário entender como as pessoas daquela época se comunicavam. Como elas viam o mundo daquela forma. Como elas sentiam. Como elas se tratavam. E a literatura, eu acho que reflete muito isso. Não um jornal, muitas vezes, não vai trazer como as pessoas se interagiam. Como era proibido uma mulher estar num salão com tantos homens. Como os homens olhavam para aquela mulher. Qual atrativo do corpo feminino era que chamava mais atenção? O pescoço, o calcanhar, o quê? Né? Então, por mais que seja cansativo determinadas literaturas, eu acho necessário o conhecimento, ter acesso a elas, né? Realmente, existem outras formas de apresentá-las, né? Como quadrinhos. Como começar, eu acho. Como iniciar. Os primeiros passos. Tem até podcast. É o programa, né? Te sugerindo alguns autores, né? É melhor começar por esse, aí, pra você se familiarizar. Exatamente. E aí consegue alavancar na história. Porque hoje mesmo tem alguns livros que eu não consigo avançar na história, talvez por isso, por não ter intimidade. Enfim, a linguagem, não entra, né, na cabeça, não vai, não desenvolve, você não consegue entrar dentro da história. Eu acho que talvez o passo seja esse, o como iniciar, enfim. É porque às vezes eu tenho medo de que, quando eu li o que ele falou, assim, de haver um preconceito com a estética, a linguagem antiga, né? E eu acho que é necessário ter contato. Sim, acho que não é a regra, né? Você ter ali um manual que diga isso, mas talvez uma sugestão. Nossa, o povo falava os números diferentes nessa época, né? Algumas palavras, né? Trazidas da época colonial, né? Que foram sendo mudadas, enfim. Tem que criar familiaridade. Eu tive um padrasto que não queria que eu lesse o Bhagavad Gita, que é o livro do hindu, né? Não, se você ler isso, você vai pirar. Aí eu, mas eu quero ler. Não, você não vai ler, não. Eu lembro que era até uma edição da Martin Claret que tinha a imagem de Arjuna do lado de Krishna. Aí um dia eu peguei o livro escondido e fui ler, né? E eu achei fantástico. Por que esse xarope disse que eu ia pirar se eu lesse isso? É deixar ter contato, sabe? Existem obras que são fundamentais. Macunaíma, por exemplo. Eita, eu não vou deixar ler, não. Por quê? Porque fala de sexo, por causa de não sei o que e tal, porque fala dos seios da mulher. Sim, querido, mas esse processo, essa literatura vai introduzir ele em coisas que ele não era familiarizado. Ele vai começar a aprender. E Machado de Assis era bem detalhista, né? Assim, para criar ambientes e fazer você imaginar a vestimenta, o local, até a iluminação
do ambiente que aquelas pessoas estavam. E eu lembro, eu acho que proibida. Também interessante. O que deve se prestar atenção é atentar para a faixa etária. Claro, você não vai passar Memórias Póstumas de Brás Cubas para uma criança de 8 anos. Isso então, não tem nada era isso que eu ia falar de Memórias Póstumas de Brás Cubas. A adolescência é um processo de introdução de várias referências literárias, são necessárias. E aí é que entra também o papel do professor, né? Sim. Que pessoas que vieram antes, estudaram antes. Existem professores que dão só a matéria de literatura, por alguma razão, né? Eles têm um conhecimento sobre aquele conteúdo. E eu lembro que quando eu li Brás Cubas, minha irmã falou para mim, ela para fazer letras e tal, ela me incentivava muito a ler paradidáticos e livros que os professores iam pedir no ano seguinte, né? Ela fazia eu ler antes. E eu lembro que quando ela falou de Brás Cubas, porque eu achava muito absurdo, isso é ironia. Isso é para ser engraçado, não é para levar o pé da letra. E aí, a partir do momento que ela me deu esse toque, eu li Brás Cubas de uma forma diferente. Eu ria da história de Brás Cubas, da narrativa, né? Ele dá um ar cômico à narrativa, né? Que anteriormente eu lia pesado, né? Eu achava absurdo. Não, como eu posso dizer? Não era criativa, né? E aí, minha irmã, isso é um tom diferente em Brás Cubas. Não é senhora. É outra coisa aqui. E eu acho que o interessante de ler isso na escola é justamente esse guia, o professor. O professor vai lhe guiar na literatura, na interpretação dessa literatura. E é importante ter... Por isso que eu acho que é importante não restringir esse tipo de literatura à casa. E sim ao ambiente escolar. Realmente ser um estudo, aprofundado. Mas pode ficar tranquilo, o Bolsonaro vai botar todo mundo para estudar em casa. Porque é papai e mamãe quem faz a introdução do que é educação sexual. Diz que já tem livro demais, né? Muita coisa já. Muita coisa escrita. Vamos aqui para um comentário que foi postado em nossos stories, que foi postado por Alisson Bonset. Primeiro precisamos entender o que é cultura, depois rever as raízes históricas da literatura luso-brasileira e questionar se, de fato, temos uma literatura brasileira que fomente a cultura nacional ou se carregamos a sombra do naturalismo criado pelos brancos. Questão se temos uma literatura brasileira ou que fomenta a cultura nacional. Que fomenta a cultura nacional. A literatura, ela deve fomentar a cultura nacional ou a própria literatura é uma expressão da cultura nacional? Eu acredito que a literatura é uma expressão da cultura de um país. Porque muitas vezes a literatura ela é uma expressão do que está se passando em uma sociedade. Ela pode descrever os fatos que estão ocorrendo naquele momento. Ele pode ser até uma crítica social ou uma crítica política dentro daquele contexto literário. E essa cultura, essa literatura, ela vai estar com toda essa influência desse momento em que se esteja vivendo aquela sociedade. Como, por exemplo, já foi citado aqui, Machado de Assis, ele vai escrever para o seu período em que ele estava vivendo. A mesma coisa vai ser, por exemplo, Miguel de Cervantes com Dom Quixote. São representações dentro do seu contexto histórico. Dentro do seu contexto histórico. E até uma coisa que é interessante, Dom Quixote é um dos livros mais vendidos do mundo. Ele, se não me engano, tem mais de 500 milhões de livros vendidos. Depois da Bíblia. Depois da Bíblia e o livro Vermelho de Mal e o Alcorão. Aí tá lá, um espanhol de língua latina com um dos livros mais vendidos da história. 500 milhões de livros, o que é uma quantidade bem interessante e que demonstra todo esse poder que tem dentro de uma literatura da língua latina, tanto o português como o espanhol. Queria agradecer a todos vocês que colaboraram, que mandaram suas perguntas, mandaram suas falas.
Seu Desespero, que teve muita gente que comenta, na verdade, trocou os comentários com conteúdo por a galera desesperada. Meu Deus, o que é que eu faço? Não sei falar e tal. É complicado, né? O pessoal manifestando não saber falar sobre literatura, se cai isso numa redação. Mas agora você sabe. Pois é, então, após ouvir esse podcast, eu espero que você tenha muitas referências. Mas eu queria dizer o seguinte, se você quer ter sua fala aqui nos episódios, manda pra gente nas mídias sociais que a gente debate aqui, né, troca uma ideia e você tem a sua fala privilegiada aqui, mostrada para muitas pessoas. Dicas culturais. Vamos agora para as nossas indicações. Vocês estão lendo o que, minha gente? Pra falar o que tá lendo? Eu tô só uma pergunta, vocês estão lendo o quê? Eita. Eu vou indicar todos os livros das nossas editoras parceiras. A editora Contra a Corrente, Estação Brasil, Sextante, leiam, M-Books, leiam todos os livros dessa galera. E Jaiane estamos lendo Rede de Sussurros, né, da nossa parceira Intrínseca. E é para os nossos ouvintes aí do Arretadas. Então a gente está lendo esse conteúdo, esse livro, né, para poder trazer esse conteúdo para vocês e sortear o livro do Rede de Sussurros da Chandler Baker. Enfim, aqui na minha vida pessoal, estou lendo alguns livros que eu parei, na verdade. Um da Angela Davis, que eu não vou lembrar agora. É uma série de livros dela sobre feminismo. Feminismo, política e sociedade, eu acho. E O Dilema do Porco-Espinho, do Leandro Carnal. Por enquanto eu parei nessa literatura. Mas esse ano eu já li 2 livros, então tô perdoada. Também, já li 2, mas faz 1 ano que eu não conseguia ler O Amor no Tempo de Cólera. Então eu voltei, acho que se Deus quiser eu termino. E Rede de Sussurros, que eu comecei também já. Agora vai. Eu tenho 3 indicações para serem feitas. Vou indicar um livro que eu falei aqui no podcast, só para poder me retratar aqui sobre o livro. Caco Barcelos é de Porto Alegre. Ele ganhou o prêmio Jabuti pelo Rota 66, na categoria reportagem. Não é uma autobiografia, perdão. Faz 15 anos que eu li esse livro, né? Então confundi algumas informações. Não é uma autobiografia, é uma biografia. E ele ganhou o prêmio Jabuti e notoriedade, obviamente, com esse livro. Rota 66, Polícia que Mata. E aí eu vou indicar essa literatura muito boa. E é prêmio Jabuti, né? Prêmio de literatura, gente. É importante, né? Vocês conheçam autores que foram premiados. E não tem tanto prestígio, né? Não tem tanto notoriedade. Mas enfim. O outro livro que eu vou indicar... Eu esqueci qual era que eu tava... Eu fiz uma lista aqui. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu ia... Leia, verdade. Eu ia falar pra ler, né? Matemática e literatura. E eu não sei se ainda faz parte dos livros do cronograma de leitura hoje em dia, mas fez parte do meu, né? E eu lembro que eu já tinha lido quando a professora passou e eu fiz questão de ler novamente, porque eu me diverti muito lendo aquele livro, quando eu falei, né, que minha irmã deu aquele toque pra mim, de como o olhar que eu deveria ter sobre aquela literatura. E eu me diverti muito lendo, aprendi um pouquinho de ironia, né? E, enfim, foi um dos livros que uma das literaturas que eu mais gostei de ter lido foi Memórias Póstumas de Brás Cubas, que não tem nada a ver com Cuba, viu, gente? E o outro que eu ia indicar, na verdade, é a revista Curumatá. Fez um manifesto, um manifesto para literatura. E é uma matéria dessa semana da revista Curumatá, que a revista é do Toninho Castro. Ele participou aqui num podcast sobre literatura também, juntamente com o Braulio Tavares, @Braulio Tavares, que Braulio Tavares também ganhou o prêmio Jabuti. A gente teve a oportunidade de entrevistá-los, tanto o Toninho quanto o Braulio.
E o Toninho tem a revista Curumatá, com matérias muito relevantes e dando visibilidade a artistas plurais, tanto cantores quanto poetas, e enfim. E é uma revista muito legal, digamos assim, alternativa, né? Porque ela traz temáticas que não é comum. E ele trouxe essa semana um manifesto para a literatura. E aí eu estou indicando essa leitura porque fala justamente dessa matéria que Pablo trouxe. E foi escrito por Eduardo Maciel, que é um artista plural. Ele é cantor, poeta e ele tem um projeto de resgate literário. E ele fala um pouquinho do trabalho dele também na revista. Então eu vou indicar essa matéria dessa semana da revista Curumatá. Eu vou indicar acho que só 2. O primeiro é Casa dos Espíritos, de Isabel Allende, ela é do Chile. Prima, inclusive, né, do ex-presidente do Chile. E ela fala um pouquinho sobre... A literatura dela é bastante mística, essa realidade surreal de Gabriel... Me lembrou muito Gabriel Garcia. Sim, sim. E ela, nesse livro, conta a história de 3 gerações de mulheres. E também... Ela inclui também muito o contexto histórico do Chile no período da ditadura. Foi um dos livros... Eu li em 2020, mas ele bateu todos que eu li já em 2019. Então, acho que é uma das minhas 3 leituras da minha vida preferida. Que eu acho que é incrível. Todo mundo deveria ler. Muito, muito, muito boa mesmo. Outro que eu vou indicar, que a gente comentou, inclusive, no podcast de hoje, foi Quarto de Despejo. Quarto de Despejo, Úrsula... acho que, para quem ainda não leu, são leituras super tranquilas, que você consegue aí matar em um dia. Acho que é isso, esses 3. Eu vou aproveitar a sua menção a Gabriel Garcia Marques para falar de um livro que eu li aos 13 anos de idade. Achei fantástico, diferente de tudo aquilo que eu tinha lido. Que é um livro de contos dele chamado A Triste História de Herêndira da Silva e Sua Avó Desalmada. Que com peito, sexo, partes pudorentas do corpo humano, etc, etc, etc. Tem tudo naquele livro de contos. E a despeito do que muitas pessoas dizem, mas tem sexo, não pode, a criança não pode ver, e não sei o quê. Gente, esse livro ele foi tão fantástico e me fez abrir a cabeça para tantas outras literaturas, que eu acho que ele foi fundamental na minha formação literária na adolescência. Eu li aos 13 anos de idade e eu achei maravilhoso. Gabriel Garcia Marques ele tem um estilo de realismo fantástico, né? Então, de repente, cai um anjo no meio da vila e aí as pessoas vão se organizar para ver esse anjo e não sei o quê. E a própria história da Herêndira da Silva, que é explorada sexualmente pela sua avó, que faz com que ela venda sexo para homens nas redondezas, né? E toda a história dela. Então foi fundamental para mim a leitura do Gabriel Garcia Marques sobre isso. E a principal escritora que eu li e até hoje leio e adoro, e muitas histórias li e reli várias vezes, foi a Agatha Christie, né? Então sugiro que você que não curte ler, leia a Agatha Christie, que você vai se deliciar, né? Escrita de suspense, mistério e tal. Aí no final você descobre que é o bandido, que é o assassino. Então ela tem uma escrita muito interessante. Mas se a gente fosse falar só sobre escritoras femininas aqui, tem um bocado, né? Então, inclusive poderia rolar até um podcast, né? As mulheres sim, escritoras, enfim, as irmãs Brontë e por aí vai, né? Então são as minhas indicações. Bem, o professor Pablo comentou aqui que estamos lendo, eu estou lendo Martin Gilbert, adivinha, A Segunda Guerra Mundial, os 2.174 dias que mudaram o mundo. Mas a minha indicação, tanto me indicar livros das nossas parceiras, outro livro que eu estou lendo é Batalhas Medievais, que é da editora M-Books. São vários autores desse livro. É um livro muito interessante que vai abordar todo o desenvolvimento da guerra no período medieval. Mas eu não vou deixar de dedicar aqui, dar uma indicação de música. Vou indicar a música Construção, de Chico Buarque, que é uma música que é literalmente um clássico da nossa música e pode ser
destacado como uma letra que consegue prender aquela pessoa que está ouvindo atentamente a música e está lendo a letra com todo o seu desenvolvimento de um acidente, e um acidente que para os olhos da sociedade vai apenas atrapalhar o trânsito. E como estamos falando de Chico, vou indicar também Budapeste, que é um romance dele, já que Chico ele não é só cantor, ele é também escritor. Aí, nossa Lídia Verônica. Não, é que tem um filme do livro Budapeste. Pronto, aí você tem músicas, livros, filmes, ou seja... Vai estudar. Vasto arsenal literário, musical e visual para enriquecer você de conhecimento. É isso aí, com isso nós chegamos ao final de mais uma gravação de podcast aqui. Foi maravilhoso estar com vocês. Você que ouviu a gente até agora, você é um guerreiro, tá? Terminou de lavar os pratos já? Brincar com vocês. Devia botar essa música no Galera, escuta podcast lavando o prato. E aí, terminou de lavar os pratos? Areou as panelas, elas estão brilhando. E se quiser maratonar, no podcast 58 nós abordamos a literatura popular. Faça a maratona. Pois é, já emenda aí, já vai ouvir a gente falando com o Braulio Tavares e com o Toninho Castro. É isso, vamos encerrar por aqui. No 3 vamos dar um tchauzinho coletivo. 1, 2, 3. Tchau!